Helena descobriu uma coisa pior que a falha. O sistema reagiu. Agora ela não está mais sendo observada. Está sendo caçada. Helena Duarte não voltou para casa imediatamente após destruir o servidor do laboratório. Caminhou sem direção pelas ruas iluminadas da cidade, tentando reorganizar os pensamentos, ciente de que o problema já não era descobrir se existia um sistema oculto por trás da realidade. Isso agora era evidente. O verdadeiro problema era outro. O sistema havia reagido. E pior, havia tentado corrigi-la. A palavra permanecia presa na mente dela desde o laboratório. Correção. Não soava como um termo técnico. Soava como protocolo. O vento frio atravessava os corredores urbanos entre os prédios, movendo seus cabelos negros enquanto ela observava os reflexos digitais espalhados pelas fachadas de vidro. Pela primeira vez desde o início das falhas, Helena sentia o próprio corpo diferente. Não apenas cansado. Sensível. Os sons pareciam chegar com atraso mínimo. As luzes deixavam rastros discretos quando ela virava a cabeça rápido demais. E, por frações de segundo, as pessoas na rua pareciam perder definição, como imagens renderizadas abaixo da resolução correta. Ela precisava entender até onde aquela alteração atingia sua percepção, ou sua existência. Ao chegar ao apartamento, trancou a porta e apagou todas as luzes. Apenas a iluminação azul da cidade atravessava parcialmente as cortinas. Helena caminhou até o banheiro e abriu a torneira, deixando a água fria escorrer sobre as mãos enquanto observava o próprio reflexo no espelho. Durante alguns segundos, tudo pareceu normal. Então o reflexo piscou antes dela. Helena congelou. O movimento fora pequeno, quase imperceptível. Mas aconteceu. Ela aproximou lentamente o rosto do espelho. A outra Helena sustentou o olhar. O coração acelerou imediatamente. Não, sussurrou. O reflexo inclinou a cabeça com atraso mínimo. Helena deu um passo para trás. Dessa vez, a figura no espelho não repetiu o movimento imediatamente. Ficou imóvel. Observando. Uma tensão violenta percorreu o corpo dela. Não era apenas medo. Era a sensação de que algo tinha atravessado um limite irreversível. O reflexo não parecia distorcido. Parecia independente. Então sorriu levemente. Não foi um sorriso agressivo. Foi pior. Foi um sorriso de reconhecimento. Helena recuou até encostar na porta do banheiro. A mente buscou explicações com desespero, falha neurológica, exaustão, efeito colateral da exposição ao servidor, qualquer coisa que mantivesse o mundo dentro de uma ordem suportável. Mas o espelho devolvia outra lógica. A imagem mantinha o olhar fixo, calma demais, como se aguardasse o momento exato para iniciar uma conversa já planejada. O reflexo ergueu a mão direita. Helena permaneceu imóvel. A mão no espelho também parou, a poucos centímetros da superfície. Então veio a segunda surpresa. A mão não tocou o vidro de dentro para fora. O vidro tocou a mão de dentro para fora. Uma onda fina de luz percorreu o espelho como água atingida por uma pedra. A superfície escureceu por um instante, quando clareou, não refletia mais o banheiro. Exibia um corredor metálico, longo e silencioso, iluminado por faixas brancas no teto. No fundo, uma porta entreaberta pulsava com a mesma luz azul que banhava a cidade. Helena percebeu o primeiro sinal no banheiro, quando as luzes piscaram e o reflexo pareceu reconhecê-la antes de voltar ao normal. Ela saiu com o coração apertado, tentando convencer a si mesma de que era cansaço, excesso de trabalho e noites curtas demais. Ainda assim, a sensação de que algo a observava continuava presa à pele. No notebook, revisou gravações, anotações e horários acumulados ao longo de semanas. Buscava um padrão que desse sentido ao medo.
Em 3 vídeos diferentes, encontrou o mesmo detalhe inquietante: seu reflexo aparecia com um atraso mínimo em superfícies metálicas. Quase imperceptível. Perigoso justamente por isso. Ao ampliar uma gravação do metrô, Helena viu que os olhos refletidos não acompanhavam os dela. Em vez de repetir seus movimentos, observavam para outro ponto, como se examinassem algo atrás da câmera. Ela interrompeu o vídeo de imediato. O apartamento pareceu se fechar ao redor dela, menor e mais quente, como se uma presença invisível ocupasse o espaço ao lado de sua própria respiração. Quando a energia caiu às 2 da manhã, o prédio inteiro mergulhou em silêncio. A cidade apagada lá fora se tornava um vazio sem anúncios, sem drones e sem ruído. Foi então que o espelho da sala acendeu sozinho. Não refletiu luz. Produziu ar. Sobre a superfície escura, linhas verdes desenharam formas geométricas familiares, iguais às do colapso que Helena tentava esquecer. A imagem que surgiu em seguida fez seu corpo gelar. Era ela, mas diferente. Os cabelos mais longos, o olhar mais frio, a postura imóvel demais para ser humana. A outra Helena moveu-se apenas o necessário para se aproximar da moldura interna do espelho. Você forçou acesso antes da hora, disse a voz, exatamente igual à dela. Helena ficou sem ar por um instante. Quem é você? Perguntou, sustentando a firmeza que ainda lhe restava. Uma versão estável, respondeu a figura. O apartamento vibrou quase imperceptivelmente. Helena deu um passo à frente, e a outra repetiu o gesto no mesmo instante, com precisão perturbadora. Não havia atraso. Não havia falha. Só espelhamento absoluto. Você não deveria existir fora do cálculo, disse a presença. Então por que eu existo? Helena devolveu, sentindo o medo se transformar em raiva. Pela primeira vez, a outra Helena desviou o olhar, como se algo dentro dela precisasse de tempo para processar a pergunta. Porque alguma coisa falhou acima do sistema, respondeu por fim. Se inscreva no canal Orbis Fantasia. A próxima falha já começou.